voltar para trás. O que que faz uma pessoa, olha, o que que faz uma pessoa que está caminhando, que está andando para frente, parar e começar a andar para trás de novo? O que que faz uma pessoa fazer isso? Porque você há de concordar comigo, irmãos, que não existe nenhum benefício de você que está andando para frente, por mais que esteja difícil, por mais que o caminho não seja fácil, por mais que o caminho seja estreito, qual é o proveito de você estar andando para frente, você parar e começar a andar para trás? Aonde está o benefício? Existe algum benefício, irmãos? Não. Então, se não existe nenhum benefício em andar para trás, em olhar para trás, se não existe nenhum benefício em retroceder, por quê? Ou o que faz com que as pessoas retrocedam? Vamos entender? Lucas 9:57 diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse presta atenção aqui rapidinho para você entender o contexto. Jesus estava caminhando com os discípulos, e nesta caminhada, então Jesus estava no carro, e junto com Jesus os discípulos também estavam no caminho, e eles estavam andando para frente, estavam caminhando, seguindo adiante. E aí nesta caminhada, vai começar a contar que os discípulos começaram a indagar Jesus. Por isso que o texto vai dizer: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, eles quem? Jesus e os discípulos, lhe disse um discípulo virou para Jesus e disse assim, vamos lá o texto: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então o primeiro discípulo, que a Bíblia não cita o nome, virou para Jesus na caminhada e falou assim, e afirmou, determinou e falou: Senhor, aonde o Senhor for, eu estou contigo. Aonde o Senhor ir, eu vou também. Em outras palavras, esse discípulo disse: eu não vou largar a fé, Senhor, eu não vou te largar, eu não vou retroceder. E aí no verso 58, Jesus disse, vamos ver o que Jesus respondeu para ele: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus respondeu para ele assim: você tem certeza? Você está certo de que você vai me seguir? Em outras palavras, Jesus disse para eles assim, não é fácil não vai ser fácil me seguir não. Você tem certeza? Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que Jesus, ele não é emotivo. Aí você percebe que Jesus, ele não vive pela não, Jesus, ele é completamente centrado, equilibrado, mesmo estando como homem, vivendo com os pés no chão pela fé. Porque quando o discípulo falou para ele assim: Senhor, estou contigo, hein? Jesus não ficou emotivo não, bacana, você está comigo? Pô, então nós vamos. Não, Jesus falou para ele: você está comigo? Você tem certeza que você está comigo? Não vai ser fácil não. As raposas têm os covis, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Em outras palavras, Jesus quis dizer assim: eu não tenho descanso não. Você tem certeza que você quer? Sabe o que eu aprendo também? Que Jesus não quer pessoas emocionadas. Posso falar, irmãos? Infelizmente tem muita gente emocionada dentro da onde? Da igreja.
Tem gente pensando que servir Jesus é só vir à igreja, é só cantar, é só tocar num louvor. Só que aí na hora que vem aí a pessoa vem à igreja, aí tem o louvor, que glória, aí sente a presença, que emoção maravilhosa. Aí vem a primeira luta, ela o quê? Ela, ó, que é isso? Uai, eu tô lá, tá pior? Misericórdia. Então não adianta a gente ser emocionado, não. Jesus quer pessoas que realmente vão servi-lo em espírito e servir a Jesus em espírito e em verdade não é só sentir uma emoção, não. Porque tem pessoas que vêm à igreja, sentem uma emoção, glória a Deus, não estou criticando, amém? Tem gente que vem à igreja, sente uma emoção, sai da igreja e continua com a mesma vida de sempre. Quem está compreendendo até aqui? Então Jesus falou para ele: você tem certeza que você quer me servir? Então beleza, Jesus já avisou como que ia ser. Aí continua aqui, verso 59. E disse a outro, aí Jesus virou para outro discípulo e disse assim para ele: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Jesus fez o quê? Lhe observou. Olha para mim. Jesus olhou para ele e falou assim: ixi, esse aí está querendo dar uma esquivada. Ele deve ter ouvido Jesus falar para o outro que não ia ser fácil. Sim ou não? Porque eles estavam juntos. Então ele ouviu Jesus falando para o outro que não ia ser fácil. E aí Jesus olhou para ele: você me segue. Senhor, peraí, Senhor, deixa eu ir lá enterrar meu pai primeiro. Jesus observou. E no verso 60, olha o que Jesus responde: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha para mim, vamos falar sério. Se Jesus estivesse aqui hoje e falasse uma coisa dessa, o que ia ter de discípulo magoado com Jesus, meu amigo, não é brincadeira. O que ia ter de gente saindo da igreja por conta disso aqui, não é o quê? Que isso? O senhor está falando que eu não posso ir lá enterrar meu pai? Que negócio é esse? O senhor não tem coração? Era ou não era assim? Ia ser assim ou não ia? Jesus é insensível? Como é que pode? É papai? Para você ver o quanto Jesus era emotivo. É porque os liberais de hoje, né, a teologia liberal, Jesus é amor. Ele é amor. Ele é muito amor, mas ele é muito justo. E Jesus não abre mão da glória dele por ninguém, porque ele é Deus. E Jesus vai sempre te colocar numa escolha: ou é ele ou é você. Primeiro é eu. Jesus quis dizer para o discípulo o quê? O que Jesus quis dizer quando Jesus disse: não, deixa os mortos sepultar os mortos, você vai pregar minha palavra? O que Jesus quis dizer? Ei, primeiro é quem? Eu. Primeiro eu. E até hoje nós como igreja não aprendemos isso, porque a gente faz diferente, na maioria das vezes. Mas nós queremos ser prioridade. E aí? Vamos continuar?
61. Disse também outro: Senhor, te seguirei, mas, olha o mais, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí? Aqui não são palavras de Paulo, de Pedro, como muitos aí diz. Não, mas quem está falando é Paulo, né? Porque o povo agora está com essa mania de ler a Bíblia, que foi inspirada por Deus, e dizer assim: não, mas quem disse isso aí foi Paulo. Aqui quem disse foi quem? Foi quem? Foi o pastor Kleber? Foi Jesus. Não, Senhor, eu vou te seguir, beleza, aonde o Senhor for eu vou, mas peraí, eu vou ali despedir primeiro do pessoal, daqui a pouco eu alcanço o Senhor. Jesus disse para ele: não, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno mais não. Você pode ir, mas não precisa voltar não. Ou daqui você segue, ou se você voltar atrás, não precisa de vir de novo. Tem gente que é assim, ela fala assim: não, pastor, ano que vem eu vou me converter. Hein? Não, ano que vem eu vou me converter. E isso aí já tem não sei quantos anos que ela está falando, ano que vem. Não, pastor, ano que vem eu vou servir a Deus. Não, pastor, esse ano eu não vou virar o ano na presença de Deus não. Esse ano eu vou virar lá na Pampulha, vou ver os fogos, mas ano que vem eu vou na presença do Senhor. Mas você está achando que Deus é quem? Vem cá, esse tipo de gente acha que Deus é o quê? Me explica. O que Deus é para esse tipo de pessoa? Um qualquer? Ah não, pastor, Deus é o mais importante na minha vida. Como que você deixa uma pessoa importante esperando? Hã? Eu nunca vi alguém que vai para uma audiência deixar o juiz esperando. Você já viu? Por quê? Porque o juiz é uma autoridade. E Deus é o quê? Não é ninguém não? Agora pensa onde que esses discípulos estavam com a cabeça. Queriam deixar Jesus o quê? Esperando. Não, só espera um pouquinho aí que eu vou ali. E às vezes a gente é assim. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Que negócio é esse de deixar Jesus o quê? Esperando. Acaso o Senhor precisa de alguma promessa nossa? Quem precisa da promessa somos nós. Acaso eu e você temos alguma promessa para oferecer a Cristo? Não. O que nós temos para dar a Jesus? O Senhor disse para Jó uma vez: quem primeiro me deu para eu retribuir? Então, o que faz muitos retrocederem é exatamente esse mas. Não, eu vou escolher, eu vou servir, mas não, eu vou me converter, mas não, eu vou largar o pecado, mas não, eu vou pegar firme, mas está compreendendo? Então tem muita gente dentro da igreja assim.
por isso que ela vive ela vive retrocedendo, ela vive olhando para trás. A vida dela, aliás, vive andando para trás, porque Jesus fala algo. Olha que privilégio, Jesus chegar para você e falar: me segue. Qual o privilégio maior do que esse de você estar aqui? Então o que faz com que muitos retrocedam? As desculpas da vida. Você percebe que no texto cada um tinha uma desculpa. A desculpa do primeiro é que ele tinha que enterrar o quê? O pai. A desculpa do segundo é que ele tinha que despedir da família. E qual é a nossa desculpa? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida secular, porque muitas vezes a nossa vida secular, nós a usamos como desculpa para não seguir a quem? A Jesus. E aí você vai perceber, em concordância com o texto e as palavras de Jesus, que segui-lo não é algo simples, do nosso jeito, da nossa maneira, como nós queremos, não. Jesus mostrou aqui para nós que não dá para querer segui-lo e ao mesmo tempo querer fazer os seus próprios desejos e cumprir suas próprias vontades. As duas coisas não dão certo. Então tome cuidado com as desculpas. Ah, não, o ano está acabando, porque é no fim do ano que começa essa ladainha, não é assim? Me desculpe, gente, mas no fim do ano começa uma ladainha que nunca tem fim. Aí no fim do ano todo mundo: não, ano que vem eu vou ser uma pessoa de oração. Mas por que ano que vem? Por que você não começa a ser uma pessoa de oração hoje? Por que ano que vem? Qual o sentido disso? Acaso você agora é dono do futuro para saber e ter a certeza que você vai chegar o ano que vem? Aí saiu uma canção agora muito bonita, por sinal: o meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Quem já ouviu? Está na mão. Aí todo mundo, hein, que na hora de cantar: o meu pertence ao Senhor. Mas não, ano que vem eu vou ser de oração, esse ano não. Quer dizer que você canta que o seu amanhã é de Deus, mas você está determinando que você só vai ser de Deus ano que vem. Posso falar uma coisa, queridos? Sabe o que eu entendo aqui? Sabe por que Jesus foi duro com o que disse que ia enterrar o pai e o que disse que ia despedir dos familiares? Porque Jesus viu que eram apenas desculpas. E vamos ser sinceros, o que mais as pessoas dão não é fora da igreja não, é dentro da igreja, são desculpas. Quem está compreendendo? Só que nós não podemos ser assim. Aliás, Deus não nos chamou para ser assim. Como que Deus quer que venhamos ser? Como o primeiro. O primeiro afirmou: aonde o Senhor for, eu vou. Amém? Olha que maravilha. O primeiro estava determinado. Ele não tinha mais desculpas. Ele não tinha que despedir de ninguém. Ele não queria voltar atrás. Ele entendeu que agora que ele encontrou Jesus, era dali para... Tem gente que não entende. A pessoa vem para Jesus, a pessoa tem a oportunidade que outras não têm de encontrar Jesus, mas ela não entende que do momento em que ela encontra Jesus, dali para trás acabou. É da agora para o quê? Para frente. Não dá para voltar mais.
Aliás, você, eu, nós nem deveríamos cogitar em voltar. É daqui para frente. Ah, mas está difícil. Vamos em frente. Melhorou um pouquinho, mudou, Deus abençoou, vamos em frente. Veio outro problema, pastor, vamos em frente. Amém, gente? Se você quiser abrir aí em 2 Pedro, pastor, onde fica praticamente o último livro da Bíblia, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. O fim da Bíblia está Apocalipse. Aí tem Judas, aí tem João, aí tem 2ª Epístola de Pedro. A segunda coisa que eu quero que você entenda: quando você retrocede, você não volta a ser quem você era, você se torna pior. Sabia disso? Vou repetir. Quando você, quando eu, quando nós decidimos retroceder, nós não voltamos a ser quem éramos, a gente fica pior, porque o retrocesso ele piora, ele não melhora. Você está compreendendo? Quem aqui já fez academia? Já fez? Então você sabe o que eu vou dizer. Se a pessoa, por exemplo, ela começar a fazer academia, toda fé, aí tem gente que é assim, né? Ela entra na academia porque quer entrar em forma, né? Esse é o objetivo da maioria, não é assim? Aí entra na academia, aquele tal, e vai. Aí, ao passar do tempo na academia, a pessoa chega, entre aspas, né? No corpo que ela acha que tá bom. Aí muitos faz o quê? O que acontece? Ela fica pior do que antes. Se ela estava gorda, ela fica mais. Por quê? Porque o retrocesso, ele não melhora ninguém, pelo contrário, ele faz a pessoa piorar. E olha o que a Bíblia diz sobre isso em 2 Pedro 2, verso 20. Porquanto, se depois de terem escapados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Olha para mim, por favor, está vendo aí? Como é que a Bíblia tem resposta para tudo? Está vendo? Olha o que a Bíblia diz. A pessoa que conheceu a luz, o que é conhecer a luz? É ter tido a oportunidade de conhecer quem? Jesus. E tem gente que é assim, tem gente que está, posso falar? Infelizmente, mas tem gente que está feito um cão, lambendo o próprio vomito. Esse vomito é o que o mundo oferece. Que isso, gente? Que isso? Como é que pode a pessoa conhecer Jesus, conhecer a perfeição da presença de Deus? Como é que pode a pessoa sentir a presença do Espírito Santo, pura, poderosa, imaculada?
Como que pode a pessoa ser cheia do Espírito Santo, conhecer a fé, conhecer os dons de Deus? Como que pode a pessoa receber Jesus e depois ter a coragem de voltar para a porcaria desse mundo? Um mundo nojento. Um mundo que diz que o adultério está tudo bem. Um mundo que diz que vender o corpo está tudo bem. Um mundo que diz que prostituir está tudo bem. Um mundo nojento. Como que pode uma pessoa receber a glória de Deus e depois ter a coragem de voltar para o mundo? Pessoas assim está escrito. É como se estivessem lambendo vomito. É como se fosse uma porca que você dá banho e ela volta para onde? Para a lama. Não é possível, gente. Não é possível que você vai beber das águas da vida, puxa vida, e depois vai conseguir beber dessa podridão que é o mundo. Como pode? E está cheio de gente assim, que bebeu da água da vida e agora está lá lambendo vomito. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não. Que Deus tenha misericórdia deles, amém? E que Deus tenha misericórdia de nós para que não caiamos nessa. Porque a Bíblia diz aqui, ó, era melhor você nunca ter conhecido Jesus, cara, do que você conhecer Jesus e voltar para onde? Para o mundo. É forte ou não é? Nós não podemos permitir isso. Eu posso confessar uma coisa para você? Esse mundo não me encanta em nada. Nada. Não tem nada. Não tem nada que você fale para mim que desse mundo que me dê algum tipo de prazer. Nada. Para a gente finalizar, vai lá em Mateus capítulo 12, facinho, verso 40. Os males do retrocesso. Mateus 12, 40 vai dizer assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus. Verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Com qual geração? Esta, nós. Esta geração. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é
maior que Jonas. Olha para mim, por favor. Os ninivitas eram maus. Eram o quê? Os ninivitas eram um povo tão mau que quando o Senhor falou com o profeta Jonas e disse assim: olha, você vai agora pregar lá em Nínive. Os ninivitas eram tão maus que Jonas, como você deve saber, fugiu, não quis ir lá, porque ele ficou com medo de ser morto, porque os ninivitas eram maus, eram homens o quê? Maus, que não respeitavam ninguém. Então quando o Senhor falou para Jonas que ele ia lá pregar para os ninivitas, Jonas fugiu. Aí diz a história que ele fugiu, foi parar num barco, o barco começou a afundar, descobriram que o barco estava afundando porque Jonas estava fugindo de quem? De Deus. Jogaram ele no mar, o grande peixe o engoliu, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre o quê? Do peixe, se arrependeu, resolveu obedecer o chamado, e o peixe o cuspiu de volta. E aí aqui ó, Jesus está falando o quê? Que Jonas foi lá, pregou para os ninivitas, e os ninivitas que eram maus se converteram. E nós, esta geração, não se converte pela pregação de Jesus, não se converte pela pregação de quem? De Jesus. Jesus é maior do que Jonas. Os ninivitas que eram maus se converteram pela pregação de Jonas, e nós temos a pregação do próprio Cristo, e às vezes a gente não se converte. Então aí Jesus disse que para os que não se converterem, obviamente, no dia do julgamento, vai acontecer isso. Os ninivitas vão se levantar para condenar, para falar: ó, vocês tiveram mais chance do que nós. Jonas pregou para a gente uma vez só, a gente se converteu. E o próprio Jesus pregou para vocês, vocês não quiseram. Aí continua, 42. Jesus continua falando: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior que Salomão. Aí 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha para mim, por favor. Está vendo? O que Jesus quis dizer com isso? Os espíritos imundos têm saído do homem. Amém? A maioria das pessoas, quando ela chega à igreja, a maioria, ela chega como? Como que as pessoas chegam à igreja? Hein, gente? Carregadas, sim ou não? A maioria das pessoas, salve algumas, chegam à igreja carregadas de quê? De espíritos imundos, né? Por quê? Com a vida destruída, doente, enferma, etc. Aí, estas pessoas que chegam carregadas, elas são libertas, como Jesus está dizendo aqui. Os espíritos imundos o quê? Saem. Só que aí a pessoa não toma posição na vida, ela não se converte, ela não se batiza nas águas, ela não procura ser batizada com o Espírito Santo, ela não procura ter comunhão com a igreja, ela não procura ter comunhão com os irmãos, ela não procura uma maneira de servir a Deus. Ou seja, ela vem, se liberta, mas é só isso, ela não procura se envolver com as coisas de Deus, ela não se desperta a ter um compromisso com quem? Com Deus. Aí o que acontece?
O mal saiu, ela ficou bem, ficou vazia. Mas como ela não procura um compromisso com Jesus, como ela não se envolve, ela não passa a ter comunhão para ela ser cheia do Espírito Santo, ela continua vazia, e aí acontece o retrocesso espiritual. O mal, vendo que ela continua vazia, ele volta. Só que quando ele volta com mais 7 pior do que ele, aquela pessoa piora. O que isso quer dizer e o quão grave é isso? Porque isso aqui que Jesus está falando acontece ou tem acontecido dentro da igreja. Isso aqui acontece quando pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando cultos, ela só fica no ato de frequentar, ela só fica no ato de vir, mas ela não se envolve, ela não se derrama, ela não se abre para um compromisso verdadeiro, para se encher, ela não se preocupa em se encher do Espírito Santo. Aí, espiritualmente falando, ela retrocede. Porque o mal sai, ela fica bem, aí ela não se enche do Espírito Santo, o mal volta e ela fica pior do que era antes. Quantas pessoas você já viu dentro da igreja, que ficaram num primeiro momento bem, amém? Foram curadas, foram libertas, ficaram alegres, a vida começou a andar, daqui a pouco você vê essa pessoa, ela está pior do que antes. É isso aqui, ó. Ela foi liberta, mas não se encheu do Espírito Santo. Por quê? Porque não quis compromisso. Porque o Espírito Santo só pode encher aquele que quer compromisso, aquele que se envolve, que busca comunhão. Aí ela não se encheu do Espírito Santo. Daqui a pouco o mal teve espaço para voltar, trouxe mais 7 pior, e a vida da pessoa ficou o quê? Pior. É por isso que quando nós trabalhamos com libertação aqui na igreja, amém, gente? Por isso que antes de eu fazer o tratamento de libertação com uma pessoa, o processo de libertação, eu viro para ela e falo assim: querido, você vai pegar firme com Jesus? Porque se não for para você pegar firme com Jesus, é melhor a gente não começar. Porque esse que está aí vai sair, porque para ele sair é fácil, em nome de Jesus ele tem que ir embora. Só que se você não pegar firme com Jesus, vai ficar pior, porque ele vai voltar e vai voltar com mais 7. Mas parecem que as pessoas estão com os ouvidos o quê? Tampados, cara. E aí fica aquele negócio. A pessoa, então, irmãos, em nome de Jesus, não retrocede. Aconteça o que acontecer, não retroceda. Irmãos, em nome de Jesus, não venha só esquentar a cadeira da igreja. Faz uma aliança com Jesus, firma um compromisso, procura se encher do Espírito Santo, para sua casa não ficar vazia. Porque é perigosíssimo a casa o quê? Vazia. Então esse último texto mostra a realidade de um retrocesso espiritual. Por isso que é perigoso uma pessoa ficar só frequentando igreja. Jesus não te chamou para você só frequentar, amém? Jesus te chamou para você ser um membro do corpo de quem? De Cristo. Jesus te chamou para uma comunhão. Jesus te chamou para uma aliança com o pastor Kleber? Não, com ele. Porque eu, mesmo sendo pastor, assim como você, preciso também de uma aliança com quem? Com ele. Jesus te chamou para uma comunhão. Jesus te chamou para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus te chamou para que essa casa que ele disse aqui, que é você, seja uma casa cheia do Espírito Santo.
E aí quando o mal tentar voltar, ele não vai conseguir, porque você já está cheio. É muito perigoso, irmãos, você vir à igreja e não firmar com Deus um compromisso. Eu tenho visto, ao longo do meu ministério, muitas pessoas que vêm, não firmam um compromisso, e a vida faz assim, ó. A vida faz o quê? E chega uma hora que a gente não consegue nem ajudar mais. Quem está compreendendo? É difícil de entender isso aqui? Então levanta a tua mão e diga assim: o Senhor não me chamou para retroceder, mas para ter compromisso com Ele. Amém? Nós vamos terminar agora voltando ao início. Quem lembra do primeiro texto dos discípulos? Qual dos discípulos nós somos? Nós fazemos parte do primeiro, que vamos agora determinar: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Em outras palavras, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Amém? Ou será que nós vamos sair daqui para fazer como o segundo e o terceiro discípulo? Não, Senhor, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Qual dos discípulos nós vamos ser a partir de agora? Porque cada palavra que você ouve é uma oportunidade de você ser diferente, ou de você continuar do mesmo jeito. Aí é você que decide, não sou eu. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar agora: não, Senhor, eu vou te seguir. Eu sei que não é fácil, amém? Eu sei que eu vou enfrentar dificuldades, mas eu vou permanecer. Como Pedro, né? Jesus estava pregando para os discípulos, aí a Bíblia diz que os discípulos foram embora. Não os 12, mas outros foram embora, porque Jesus começou a falar da dificuldade, gente. Jesus começou a falar das dificuldades, os discípulos foram embora. Aí Jesus começou a ficar sozinho, que a multidão foi indo embora. Jesus viu que ficou só os 12, falou assim: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. E aí Pedro se levantou e falou assim: mas Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro falou assim: não, eu não vou sair daqui não. Vou para onde? Só o Senhor que pode me salvar. Eu vou para onde? É isso que nós precisamos entender. Nós vamos para onde, irmão? Olha para mim, olha dentro dos meus olhos. Você vai para onde? Se você sair daqui, você vai para onde? Eu sei que às vezes o diabo enche a tua cabeça, assim como enche a minha. Às vezes você acha que ser pastor é só glória. Hein? Quantas vezes eu quis largar o quê? Largar tudo, cara. Quantas vezes eu parei e falei: mas o que eu estou fazendo? Rapaz, tanta coisa para eu fazer. Aí depois eu paro e eu vou para onde? O que eu vou fazer nesse mundo? O que você vai fazer lá fora? Você vai voltar a beber? Você vai voltar a ser escravo do vício, da prostituição, do adultério? Ah, pastor, mas é difícil, lá fora é fácil? É fácil.
para pensar, você vai fazer o quê longe da presença de Deus? Como diz o texto em 2 Pedro, você vai voltar a lamber vomito? Então você vai ir para a lama de novo? Ei, psiu, nosso lugar é aqui. Nosso lugar é nos braços de quem? De Jesus. Como diz a história da pegada das areias, quem já ouviu? Quem já ouviu? Certa vez um homem caminhando pela areia. Ele caminhando, ele via 4 pegadas. Ele entendia que 2 eram de Deus e 2 era dele. Porém, no meio do caminho, ele olhou para o chão e começou a ver apenas um par de pegadas. Quando ele chegou ao destino, ele reclamou com Deus e disse assim: pô, Senhor, teve um trecho aí que o Senhor me deixou na mão, ué. Olha a prepotência. Eu vi só um par de pegadas, teve, né? E era o trecho mais difícil, hein? E aí Deus, com todo carinho, disse para ele: pois é, nesse trecho que você viu apenas um par de pegadas, eram os meus, porque eu estava te carregando. Lá fora não tem ninguém para te carregar, não. Lá fora não tem ninguém o quê? Para te carregar no momento difícil, não. Lá fora não tem ninguém para te dar força na hora da fraqueza, não. Lá fora não tem ninguém para te consolar na hora do quê? Das lágrimas, não. Lá fora você vai encontrar bajuladores, você vai encontrar pessoas para falar assim: tá sem dinheiro? Não, senta aí que eu pago uma para você. Aí você vai encontrar. Mas para te fazer o bem, você não vai encontrar, não. Lá fora, quando você tiver com problema no casamento, sabe o que você vai encontrar? Pessoas para falar para você assim: larga ele, rapaz, você é besta, dá um tanto aí, larga ela, você é bobo, tem mulher roda aí, você vai ficar passando uns negócios desse aí. Esse você vai encontrar lá fora. Lá fora, quando você estiver triste, sabe o que você vai encontrar? Alguém para te oferecer um baseado. Não tem medo de falar, não. Podem cortar a live se quiser, não tem problema, não. É isso que você vai encontrar lá fora. Alguém que, quando você estiver triste, vai te oferecer um bar, que aparentemente vai te dar uma alucinação, mas no outro dia o pau está quebrando novamente. É isso que você vai encontrar lá fora. Mas aqui, mesmo não sendo fácil, em Jesus, quando você estiver triste, você pode, irmãos, se você estiver em Deus, se você pegar firme com Jesus, se você não largar a fé, você pode estar num dia triste, que se você dobrar os joelhos, o Espírito Santo vem na hora e te consola. E o consolo dele não é só uma noite, permanece. Amém? Então, eu uso das palavras de Pedro as minhas. Senhor, para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem compreendeu? Tem lugar melhor do que a presença de Deus, não, irmãos? Tem não. Mas se você quiser tentar a sorte, é com você. Eu prefiro estar aqui.